Governo falido do ZEUA emite títulos falsos numa tentativa fracassada de se manter à tona. Na semana passada, o governo falido do ZEUA, em Washington, D.C., fingindo não estar falido, emitindo títulos falsos, mas que, todavia, serão bloqueados, segundo o Pentágono, a Sociedade Secreta Asiática e as fontes reais europeias. Em 2008, o governo fantoche da máfia casariana em Washington, D.C., conseguiu evitar a falência usando 700 toneladas de ouro para falsificar um valor equivalente a 750 mil toneladas em títulos garantidos em ouro e criar 23 trilhões de dólares americanos do nada, conforme confirmam a CIA, Pentágono, M6 e outras fontes. Esse dinheiro já acabou. Agora, estão falsificando a identidade de um homem assassinado, chamado Dr. Zvonkuberdiuk Albert, na verdade, o Conde Albert, para tentar fazer a mesma coisa, desta vez usando a moeda chinesa. Uma cópia da falsificação pode ser vista no link abaixo. A máfia casariana, também, assassinou o ex-agente da CIA, Neil Kennedy, tentou falsificar sua identidade, numa tentativa fracassada de colocar as mãos no ouro indonésio, segundo fontes da CIA, na Indonésia. Ao mesmo tempo, também, na semana passada, a máfia casariana enviou o falecido príncipe herdeiro saudita para o Paquistão com 20 bilhões de dólares em subornos, numa tentativa de garantir o controle do petróleo no Oriente Médio, disseram fontes do Pentágono. No entanto, os paquistaneses não foram enganados pelo fantoche casariano, adorador de Satanás, que finge ser um muçulmano. De acordo com fontes ismaelitas, assassino ou assassinos históricos, a razão do príncipe decaído ir ao Paquistão buscar proteção decorre do fato dos militares do ZEUA planejarem se retirar da Arábia Saudita e deixar os árabes escolherem um genuíno muçulmano como seu líder, dando, assim, origem à luta entre os muitos da realeza saudita, dizem fontes do Pentágono. Enquanto isso, várias fontes no ZEUA e no Canadá dizem que soldados das forças especiais foram mobilizados na América do Norte, após a declaração de emergência nacional pelo presidente do ZEUA, Donald Trump, na semana passada. Fontes do Pentágono dizem que, com poderes que lhes foram conferidos pela emergência nacional, Trump, agora, pode dirigir operações militares em várias cidades para remover ameaças de falsas bandeiras, prender cabalistas e agentes estrangeiros, fechar bases no exterior, fazer com que o corpo de engenheiros do exército construa um muro, ordenar as tropas de volta para casa e abrir os tribunais militares para o debate nacional. O administrador da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, Brock Long, foi demitido e o procurador-geral William Barr prestou um juramento, antes de Trump declarar a emergência nacional, a fim de possibilitar prisões em massa e se preparar para a desclassificação da FISA. Informações arquivadas, dizem as fontes do Pentágono. Brock Long estava por trás da estratégia dos falsos furacões usadas para encobrir a falência da corporação de Washington, D.C. nas operações em Porto Rico. Muitos dos vazamentos de Intel dizem respeito a políticos e agentes de poder que receberam grandes subornos da indústria de drogas ilegais, disseram fontes da CIA. Já o traficante El Chapo testemunhou em sua audiência a condenação de Hillary Clinton. Nancy Pelosi, presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, Adam Schiff e outros receberam dinheiro de drogas dele. Da mesma forma, o Papa Francisco foi forçado a fazer um movimento histórico pela remoção o predador sexual ex-cardeal de D.C., Ted McCarrick, abrindo caminho para que mais cardeais e bispos enfrentassem a mesma punição, disseram as fontes. Aparentemente, esta foi a primeira vez, em toda a história de 2000 anos da Igreja, que um cardeal foi exonerado, ou laicizado. McCarrick era um importante agente de poder em Washington, D.C. que protegia muitos criminosos políticos de alto nível, disseram as fontes.
Lembram-se de George Bush Jr. e Tony Blair indo ver o Papa Maledict maldito para pedirem proteção, depois de deixarem o poder. A suspensão ad divinis de McCarrick estava relacionada à remoção do principal financista do Vaticano, o cardeal Pell, depois que, em dezembro passado, foi declarado culpado por abusar sexualmente de crianças. De acordo com fontes maçônicas da P2, Pell estava bloqueando o início do novo sistema financeiro, dizem elas. Este fato, também, está relacionado ao pedido formal do governo britânico, enviado ao Vaticano por via diplomática, para investigar o papel do Vaticano no assassinato em massa em Fukushima, em 11 de março de 2011, segundo fontes britânicas do M6. O processo criminal de Fukushima começará com acusações contra a empresa de segurança israelense Magna BSP e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disseram as fontes. No entanto, o primeiro-ministro Shinzo Abe, do Japão, que promove a guerra fascista e germânica, e seus partidários do clã Iwasaki, Mitsubishi Group, também, serão julgados no mesmo processo, disseram as fontes. Como um lembrete, o governo de Abe foi colocado no poder por meio de fraude eleitoral. Após o desastre de Fukushima, seu governo tem desviado grandes somas de dinheiro oficialmente usadas para limpar Fukushima, segundo fontes japonesas de direita. Além disso, a mãe de Abe atua como elo de ligação com criminosos japoneses na distribuição de fundos secretos relacionados com os Jogos Olímpicos de Tóquio. De acordo com um insider do sindicato Yamaguchi-gumi, o fato do governo russo não querer fazer um acordo de paz com o regime de Abe é um sinal claro de que eles entendem que este seja um governo ilegítimo e criminoso, dizem fontes russas do FSB. A demissão de Michael Greenberg como principal agente do Vaticano Mossad, no Japão, e a prisão iminente do assassino, traficante e primo de Barbara Bush, Richard Armitage, abrirá caminho para a limpeza no Japão, dizem fontes da Sociedade Dragão Branco. No Japão, é por isso que há uma grande disputa acontecendo nos bastidores, enquanto o Japão se prepara para instalar o príncipe herdeiro Naruhito como o novo imperador em 1º de maio. Um grupo está pressionando para que Kim Jong-un, da Coreia do Norte, seja instalado como imperador, uma vez que ele representa uma parte da linhagem real que nunca se rendeu ao controle estrangeiro, disseram fontes da família imperial japonesa. Outro grupo afirma que Naoshi Onodera, da linhagem imperial sulista, deveria ser o imperador, porque Naruhito não tem sangue imperial. A sucessão imperial, certamente, será objeto de intensa discussão, quando Kim Jong-un e Trump se encontrarem no Vietnã, em 27 e 28 de fevereiro. Fontes do Pentágono dizem que um fórum público pode ser realizado para determinar quem deve ser o legítimo imperador. Também, há um caso iminente na Corte Internacional de Justiça, CJ, em Haia, que poderia perturbar as fundações políticas da União Europeia, segundo funcionários do Conselho Nacional de Transição da França. Em 19 de fevereiro, o Conselho vai apresentar um caso ao ICJ, alegando que a França não tem Constituição desde 13 de dezembro de 2007, segundo o porta-voz do Conselho, Fabrice Dubourdieu. Além disso, o Conselho demonstrará que 3 departamentos, regiões administrativas da França foram administrados sem direito ou título legal, desde 1948, afirma. Essa bagunça legal poderia desencadear não apenas a mudança de regime na França, mas também o colapso da UE, como a conhecemos, por todas as razões legais que possam ser desenvolvidas se desejado, afirma Dubourdieu. Ele acrescenta que, não somos ingênuos, sabemos que estamos sob vigilância em tempo integral. O fato de não sermos impedidos de agir significa que os líderes decidiram que era o momento certo para legalmente queimar o Quarto Reich da UE. Enquanto isso, o governo casariano mafioso de Israel,
vendo que seus quadros partidários nazistas do Quarto Reich estão perdendo poder e, na semana passada, tentou realizar uma conferência de emergência na Polônia para obter apoio para uma guerra contra o Irã. Também estavam lá para tentar extorquir dinheiro da Polônia, disseram fontes da agência de inteligência polonesa. O governo polonês se recusou a dar um centavo e pediu a acusação do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disseram as fontes. Tusk é um agente alemão que apenas fingiu ser polonês e que esteve envolvido no assassinato de altos funcionários do governo polonês, incluindo seu presidente, em 2010, acrescentam. Outro sinal de que os casarianos estão perdendo o controle veio quando a substituta de Rupert Murdoch, antiga âncora da Fox News, de dupla cidadania israelense, Heather Nauert, retirou seu nome para ser embaixatriz na ONU. Dizem fontes do Pentágono. Em breve, os EUA terão um embaixador na ONU que, efetivamente, represente os EUA e não Israel. Dizem fontes da CIA. Ainda há muito mais coisas em andamento sobre as quais não podemos escrever porque poderíamos comprometer as operações em desenvolvimento. No entanto, os leitores podem ter certeza de que envolve coisas realmente belas para todas as pessoas e organismos vivos deste planeta. Finalmente, os mansos receberão sua herança.